Olá, está começando mais um programa Escolas do Conhecimento aqui pelo Sistema Educativo de Rádio e TV Univale. Muito obrigada pela sua companhia. Hoje a nossa pauta é com a Escola de Educação e quem está com a gente é a professora mestre Ana Cristina Bornhausen Cardoso. Ela é coordenadora dos cursos de Letras e Pedagogia e hoje está com a gente para falar sobre as atividades de extensão em tempos de pandemia. Tudo bem, professora? Tudo ótimo. Prazer estar aqui com vocês. Seja muito bem-vinda. E hoje nosso assunto são os projetos de extensão, leitura, literatura. Gostaria de saber como tem sido esse período para os projetos de extensão da Escola de Educação. Na verdade, a gente vai falar um pouquinho sobre o ProLer, que é um projeto de extensão na Escola de Educação que já tem há mais de 15 anos. E, como todos os outros projetos de extensão, né, durante essa época da pandemia, nós tivemos que nos reinventar. Então, tudo aquilo que nós fazíamos anteriormente presencialmente, nós passamos a fazer de uma forma remota. E não foi diferente com o ProLer, né? Então, a gente trabalha com a formação de mediadores de leitura. Então, por meio de um convênio que nós tivemos com a Secretaria Municipal de Itajaí, nós passamos a produzir vídeos de contação de histórias, momentos literários que nós chamamos de instantes poéticos, né? Estamos entrando agora também com o Contar Te Indica, que às vezes muitos pais têm a dificuldade de selecionar uma obra literária. O que eu vou comprar para o meu filho ler? Então, a gente está partindo desse podcast, que é o Contar Te Indica, e temos o nosso clube de leitura que está sendo feito virtualmente também, e tem dado muito certo. Nós já estamos no 21º clube de leitura, que acontece mensalmente. Então, realmente, a pandemia fez com que nós utilizássemos de outras estratégias, né? Então, as ferramentas digitais foram essenciais nessa hora para que a gente possa estar fazendo chegar à comunidade as nossas ações. E uma coisa interessante foi que o público atingido, que antigamente, então, nossa ação era feita numa escola, hoje a gente tem uma abrangência muito maior. Então, eu acho que tem um ganho no sentido de se apropriar dessas ferramentas tecnológicas, e a outra é que a gente está atingindo um público também mais significativo. Muito bacana, professora. É importante ressaltar para quem nos ouve e também nos acompanha de que um projeto de extensão tem o envolvimento de professores e alunos para uma atividade externa, né, para fora da universidade. Gostaria de saber como funciona a participação dos alunos no desenvolvimento dessas novas atividades, porque, querendo ou não, foi um momento de adaptação também, né? Ou seja, todas essas atividades requerem um planejamento, né? Como toda aula de um professor, ele precisa planejar antes. Então, tem-se encontros onde se seleciona que obras serão lidas, como nós vamos tratar e lidar com essas obras. É feito gravações, essas gravações passam por uma peneira na edição, onde são feitos cortes. Às vezes eles têm que gravar outra vez. Então, tem um planejamento, tem um roteiro específico. No caso, por exemplo, do Contar Te Indica, a gente dá uma pincelada da obra, fala um pouco do autor, diz mais ou menos qual é a faixa etária que é indicada. Então, tem um planejamento. Então, não é uma coisa que acontece e sai por, né, com inspiração. É feito um planejamento anterior, né? A mesma coisa em relação ao clube de leitura, que acontece uma vez por mês. Então, essas obras são selecionadas. A gente alterna entre uma literatura internacional e uma literatura nacional. A gente dá um mês para a leitura dessa obra. Então, o que a gente gostaria de fazer era esses encontros dentro de uma livraria, de um café, na biblioteca da Univale. A gente já circulou aqui nos centros acadêmicos da Univale, então já fizemos o clube de leitura no Centro de Psicologia, né, no DCE de Psicologia, mas hoje a gente tem feito virtualmente. A gente usa ou o Teams ou o Collaborate, e está sendo muito legal, está sendo uma experiência diferente. E para você ver, para num sábado pela manhã, você conseguir reunir 12 pessoas para discutir uma obra,
é porque a medida tem dado certo. É verdade. Tem dado certo. Professora, que bom saber disso, né? Porque a senhora mencionou que antes esses encontros eram presenciais em locais diferentes. E eu gostaria de saber se o público-alvo mudou também. Você mencionou que isso acabou abrangendo mais pessoas. Então, como é que está o envolvimento desse público? Mudaram as idades? Mudou o público-alvo? O clube de leitura é uma iniciativa um pouco mais, assim, para um público mais maduro, que já tem o prazer de entrar em contato com o objeto estético que é o livro, né? Então, é um público que não necessariamente precisa ser um expert na área de literatura, ele precisa gostar de ler. E aí o nosso público é um público variado, são acadêmicos, professores... enfim, né? Conheci familiares dos acadêmicos que gostam de literatura e não é uma coisa um público muito grande. Então, em cada encontro a gente tem 10, 12 pessoas, o que é ótimo. Então, a ideia é trocarmos impressões sobre o objeto literário. E a qualidade das obras é muito boa. Eu acho que aí é a grande pegada nossa. Então, a gente passeia entre os clássicos da literatura brasileira, como Machado de Assis, né, Graciliano Ramos, Guimarães Rosa, como da literatura internacional também, como Shakespeare, Saramago, entre outros. Então, é um público aí um pouco menor. Mas no caso da literatura para as escolas, e a contação de histórias faz isso, a gente hoje tem se voltado mais para o público infantil. Então, eu falaria educação básica ao ensino fundamental. Mas nada impede que a gente vá também alargando essa perspectiva para o ensino médio, anos finais. Mas hoje a educação infantil é o nosso grande público-alvo. Tá? Até para motivar a leitura desde pequenininho, né, professora? Desde pequenininho. E tem sido uma ferramenta interessante, porque às vezes os pais que hoje precisam acompanhar um pouco mais próximos, né, o seu filho por conta da pandemia, tem sido uma experiência legal, porque muitas vezes eles nem sabem, eles estão aprendendo a contar histórias conosco. Então, olha que oportunidade de você estar levando a literatura, uma literatura de qualidade para a criança, criando prazer, porque a ideia do nosso projeto é não ler por obrigação. A literatura tem que fazer parte do nosso cotidiano. Ler por fruição, por prazer, por imaginação, pela criatividade, enfim, né? Por aquele momento mágico, né? Exatamente. A gente entende que a leitura de mundo passa, a literatura nos convida a olhar o mundo por outros olhos, né? E isso, para a criança, para a formação dela, é incrível. Perfeito. E agora, com essa oportunidade, os pais também estão tendo acesso a esse momento de formação, porque no momento em que a gente leva a literatura para os filhos e entra dentro da casa deles, por conta desse instrumento virtual, os pais estão tendo oportunidades também. Então, eu acho que o grande beneficiado nesse momento também é a família. A família. Que passa a ter armas mais poderosas de encantar o filho pela leitura. Perfeito. Professora, aqui no programa o nosso tempo é curto. Antes da gente encerrar com a poesia que a senhora preparou, eu quero que a senhora deixe os canais para quem ficou muito interessado e, de repente, quer participar, quer fazer parte dos 2 projetos que a senhora mencionou, que fazem parte do ProLer e também da contação de histórias. Como é que faz para obter mais informações e participar? Bom, pelos canais da Escola Educação, nós temos aí o Instagram, temos o Facebook. Eu vou deixar o meu e-mail aqui de contato da Escola de Educação, que aí os interessados podem conversar comigo, é anacardoso@univale.br, e o telefone é 3341-7989. Estaremos lá aguardando vocês. Tá certo. E a professora Ana está com a gente hoje, vai encerrar com uma poesia que ela trouxe para a gente se inspirar e ler um pouco mais nesse momento. Conta para nós, professora. Então, vou trazer para vocês um poema de Manuel de Barros, que diz mais ou menos assim: a expressão reta não sonha. Não use o traço acostumado. A força de um artista vem de suas derrotas. Só a alma atormentada pode trazer para a voz um formato de pássaro. Arte não tem pensa. O olho vê, a lembrança revê e a imaginação transvê.
é preciso transver o mundo. Que lindo! Muito obrigada, professora mestre Ana Cristina Bornhausen Cardoso, hoje com a gente, trazendo informações super bacanas do projeto ProLer. E você está convidado a conhecer mais. Obrigada pela presença, professora. Imagina, um abraço. Esse foi o programa Escolas do Conhecimento. Até a próxima.